Olá pessoal, vamos para a nossa aula de filosofia. O tema do nosso bimestre é liberdade de pensamento. Estamos na aula 2 e vamos falar sobre liberdade de pensamento e expressão. Sempre que falamos de liberdade de pensamento, logo vinculamos isso à liberdade de expressão, pois aquele que pensa quer manifestar seu pensamento, certo? E a nossa Constituição, ela já traz esta garantia no seu artigo 5º, ela diz, não é, que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, ou seja, aquele que fala, que se expressa, deve assumir o que está falando ou a sua manifestação, certo? E claro, não é? É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, se você fala algo de alguém, publica numa rede social e ofende essa pessoa, né? Digamos que causa um dano a ela moral ou à imagem dela ou material e ela procurar a justiça, ela denunciar você for julgado e condenado, você vai ter que assegurar a ela o direito de resposta e dependendo do resultado do julgamento, podendo até pagar uma indenização a ela. Isso é válido para todo brasileiro. Então você tem direito de falar o que você pensa, de expressar seu pensamento, mas deve assumir a responsabilidade pelas consequências da sua ação, ok? Então é importante saber disso porque muitas vezes as pessoas acabam achando que as redes sociais, por exemplo, é terra de ninguém, é um mundo sem lei. E na verdade não. Nós já temos um marco civil da internet em que há uma regulamentação do uso das redes sociais, da segurança de dados, né, de tudo isso. Isso, claro, vale tanto para a rede social, para o mundo virtual da internet, quanto para o mundo real, nas relações sociais do mundo real, certo? Os meios de comunicação e tudo mais. Muito bem. Um autor que lutou muito, que defendeu muito a liberdade de expressão foi Voltaire. Voltaire tinha uma frase muito interessante, não é? Que ele usava, que é a seguinte: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disse, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Então, a gente tem que sempre defender o direito do outro falar, mesmo que a gente discorde disso, porque nós também queremos ter o direito de nos expressar. Nós devemos defender então que o outro também tem esse direito, mesmo não concordando com ele, tá certo? Então aí, conhecidíssimo filósofo do iluminismo francês chamado Voltaire. E aí vem a grande questão, não é? É possível tolerar opiniões diferentes das minhas? Não só é possível, como é necessário, é importante. E no caso, lá a Constituição, ela garante o direito de você se expressar e mesmo o outro não concordando, ele deve aceitar a sua manifestação. Tudo bem? Então, um autor aí que vale a pena a gente lembrar o nome dele. Nós temos aqui uma intolerância, um caso de intolerância, não é? Com relação à liberdade de pensamento que ocorreu na França, né? Então, vou ler o caso para vocês, né? Em 7 de janeiro de 2015, 11h30 da manhã, em Paris, dois homens vestidos de preto e fortemente armados invadiram a redação do jornal satírico
Charlie Hebdo. A ação durou poucos minutos e resultou em 12 mortos, entre jornalistas e policiais. Entre os mortos, George Wolinski, de 80 anos, uma lenda do cartunismo mundial. Na fuga, um dos terroristas executou a sangue frio um policial caído na calçada. As imagens chocaram o mundo. A polícia francesa logo identificou os autores do atentado, os irmãos franco-argelinos de origem muçulmana, Said e Sherif Kouachi, de 34 e 32 anos, respectivamente. O Charlie Hebdo, que vocês estão vendo aqui, ele é um jornal muito famoso, né, de humor. E aí ele posta muitas piadas envolvendo todo tipo de pessoa, desde homens famosos, políticos e também líderes religiosos, ou até, vamos dizer assim, a parte sagrada da religião. Eles fazem muitas sátiras com Jesus, com Maomé, como vocês podem perceber aqui, né? E isso acabou irritando um grupo extremista, né, islâmico, que praticou um atentado a esse jornal, certo? Então, diferente dos cristãos, que têm uma linha muito mais tolerante hoje, né, já foi um pouco diferente no passado, em que o cristianismo tinha, dentro da Igreja Católica, uma ala mais extremista. Hoje, o cristianismo tolera mais a diferença de opinião. No caso aqui, esse grupo extremista aí acabou, esses dois homens acabaram cometendo um atentado a este jornal, a sede do jornal. Uma tragédia. Bom, e diante disso vem a proposta para a nossa aula de hoje, né? Em que vocês deverão produzir um texto sobre ser a favor ou contra, né? Então, vamos lá, você deve se posicionar a favor, certo? Ou contra, dizendo se você concorda ou não em estabelecer um limite para o humor. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, né? Será que a gente deve criar uma lei dizendo sobre o que pode fazer piada ou não, né? Um caso muito emblemático aqui no Brasil foi que piadas envolvendo pessoas negras, afrodescendentes, passou a ser considerado crime, né? Então, o crime de racismo. E aí ficou aquela dúvida, bom, mas será que eu posso fazer piada com judeu, com português, né? Com algum tipo de nacionalidade? Ou eu posso fazer com outra raça, além e só com a raça negra que não pode, né? Então, assim, na verdade, a lei acaba proibindo o racismo, né? Transformando o racismo em crime. É óbvio que aqui no Brasil isso afeta mais aos negros, certo? Mas há outras dimensões do humor e da piada, tá? Há uns que dizem que o limite da piada é se ela faz rir ou não. Se ela não faz rir, então ela não serve, não é piada, não deve ser feita. Se faz rir, deve ser livre para fazer e o autor que assuma a responsabilidade sobre as suas palavras. Um caso muito famoso aqui foi o caso do Rafinha Bastos, né, que certa vez fez uma piada com a Vanessa Camargo e a cantora ficou furiosa
e isso acabou levando à saída dele do programa CQC. E isso foi digamos assim, um baque, né? Uma pancada muito forte na carreira dele. Um outro autor que também teve problemas com os limites do humor foi o Júlio Cocielo, quando fez uma piada com um jogador de futebol negro, ele associando o jogador que corre demais com uma pessoa fazendo arrastão, né? E aí a internet não perdoou, né? O pessoal cobrou muito dele, isso pegou mal, vários patrocinadores abandonaram o canal dele e ele deixou de fazer a propaganda aí que ele ganhava muito dinheiro com isso, acabou perdendo todo esse apoio. Ele jurou que não tinha intenção de cometer nenhum tipo de racismo ou coisa do tipo, mas aí o estrago já estava feito na carreira dele. Muito bem, então aí está colocado o problema para vocês. Escrevam então um pequeno texto, né, de 10 a 15 linhas argumentando, tá? Então você vai se posicionar, tá? Se a favor ou contra, estabelecer um limite para o humor, se deve se proibir determinadas piadas ou não, e argumentando para sustentar a sua posição, tá certo? Então, boa reflexão a todos.